confesso para vocês que nem o pastor falou, eu andei um tempo meio desanimado, com certeza. Até confesso que ele chamava todo mundo, né? Caramba, será que ele esqueceu de mim? Deus esqueceu de mim? Não, ele estava, acho que, me preparando para esse momento aqui, amém? E graças a Deus, acho que eu adquiri uma maturidade. Se fosse em outros tempos, eu ia ficar meio chateado, né? Amém? Às vezes a gente tem que ficar um pouquinho no forno, né? Nós vamos falar sobre maturidade rumo à plenitude, amém? O título é Cuidado, conserve longe do alcance de crianças. Vou pegar aqui. Maturidade tem muito a mais a ver com o tipo de experiência que você teve na sua vida do que quantas velas você apagou. Quer dizer, às vezes a gente não precisa ter 90, 100 anos, não é pela a idade cronológica, né? É pelo que você viveu, pelo que você passou, as experiências. Amém? Nós vamos em Gálatas 4, 1, 2. Vou pegar aqui. Vai pôr aí, Davi. Gálatas 4, 1, 2. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Amém? No entanto, está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Amém? Você já deve ter visto em muitas embalagens, né? De remédio, de veneno, produto, né? De limpeza, objeto cortante ou pequeno, demais costumam conter esse aviso: cuidado, veneno. Quem coloca essas advertências no rótulo visa proteger a criança. Afinal, aquilo que deveria ser usado para limpar, curar e facilitar a vida de um adulto pode causar dor e até mesmo morte em mãos imaturas. Sem maturidade, nenhum de nós tem acesso à plenitude de Deus, à vida eterna e à herança celestial. Olha a importância disso. Por fé, a gente chega a Deus, a Cristo, né? Mas não é só a fé. A gente precisa ter maturidade, senão a gente não vai saber usar isso. A gente, que nem o pastor falou, é uma coisa que vai se tornar uma bênção, vai se tornar uma maldição, se a gente não for maturo, né? Não tiver maturidade, não souber usar isso. Em Hebreus 6, 1, 2. Aí, Davi. Já vou ler aqui. Sendo assim, considerado conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Da instrução acerca de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Glória a Deus. Não é só de fé, mas a gente precisa de algo mais além da fé. É necessário maturidade, é necessário virtude e conhecimento. A gente tem que buscar, né? Tem que ir atrás disso. Não viver como um menino, para sempre como um menino, né? Como uma criança. Vamos ver aqui. Você já deve ter... existem muitas bênçãos de Deus que estão fora do alcance das crianças. Deus só está esperando essa maturidade para entregá-lo. Muitas vezes não é falta de oração, não é falta de jejum ou frequência nos cultos. E sim nossa falta de maturidade que tem nos afastado do que é bom. Vocês já pararam para pensar?
que às vezes a nossa falta de maturidade nos afasta das bênçãos de Deus, dos caminhos de Deus. Amém? Gente matura, ela não está pronta para gerenciar ou administrar a herança. Não tem como. Como você vai receber a vida eterna, a herança, que você não tem maturidade para administrar isso daí? Não tem como, né? Em todas as áreas. Para poder exercer ou levar isso a outras pessoas, né? E isso em todas as áreas, tanto na área natural como na área espiritual. Amém? Vamos continuar aqui. Mas o Espírito Santo está me levando para um outro lado aqui, mas vamos lá. Glória a Deus. Eu já falei, isso aqui existe muitas bênçãos de Deus que estão. Sim. É exatamente isso que Paulo está falando para os Gálatas. Naquela época não existia essa advertência como existe hoje, nas caixas de remédio, nos maços de cigarro, por exemplo, que diz, provoca câncer no pulmão e tantas outras advertências. Não havia avisos, né, sobre isso. O apóstolo usa a ilustração do filho, né, vetado de usufruir a herança antes do tempo. Porque o pai estabelecia um tempo para o filho poder tomar posse da herança, pela sua falta de maturidade, para exercer uma sábia gestão. Amém? Tem criança, vocês já repararam isso? Tem criança que não sabe o quanto custa, gasta, quebra, ela não dá valor a isso. Na igreja aqui, na igreja tem muita criança, muita gente matura, meninos que não sabem o quanto custa, ou quanto custou o que foi feito na cruz, por mim e por cada um de vocês aqui. Ele morreu por cada um de nós, e a gente não dá valor, a gente não puxa na mente, não sei, parece que é como se a gente fosse criança, né? E a morte, a vida e o recomeço que Jesus nos deu naquela cruz. Se a gente for parar para pensar, a gente era escravo, a gente estava morto, a gente estava nas unhas de Satanás, né? Ele nos tirou de lá, Ele deu sua vida, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele nos deu um recomeço, um caminho. E a gente não tem consciência, a gente não para pensar nisso, né? É como se, normal, como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Então vamos deixar de ser menino. Vamos deixar de ser criança. Está na hora da gente crescer. Amém? É uma palavra dura. O Espírito Santo está me levando a falar isso. Eu tenho que falar isso. Amém? O menino tem mentalidade de escravo, não de filho. Então, se você tem essa mentalidade, você vai me desculpar. Você não é filho, você é bastardo. Amém? É uma palavra dura, mas é isso. Mas é necessário. Bastardo. Vocês pararam para pensar nisso? Amém? Você é escravo. O escravo pode cuidar, ele pode até cuidar e administrar a herança. Ele pode, mas ele nunca vai poder usufruir ou usar a herança em proveito dele, da família. E, que nem o pastor fala,
das outras pessoas, né? O maior número de pessoas. Amém? E antigamente, vamos puxar lá para os tempos bíblicos, né? Um levita não assumia sua função antes dos 20 ou 25 anos. Ele não subia ali para louvar ou para cuidar do templo. Ele não colocava meninos lá de 10, 12, 15, 18 anos. No mínimo de 20 a 25 anos. Um sacerdote, antes dos 30 anos, ele não exercia a função dele. Porque ele ainda não estava preparado, ele era imaturo. Olha o cuidado, né? Deixa eu ver aqui. Jesus, aos 12 anos, dava um show, um baile nos sacerdotes e nos sábios do templo. Amém? Mas ele só assumiu o seu ministério, ele só assumiu o seu ministério a partir dos 30 anos de idade. Quer dizer, se Deus fez isso através de Jesus, 12 anos, ele já sabia de tudo, já falava da palavra, ele sabia. Mas ele teve que percorrer aquele processo, aquele tempo de maturidade para poder chegar a partir dos 30 anos e cumprir o seu ministério e cumprir o que o Pai ordenou para ele naquela cruz, né? Amém? Que ele morreu por cada um de nós. Amém? Porque se fosse uma pessoa imatura, tchau e benção, né? Verdade. Jesus Cristo, eu estou falando. Amém? Ele não assumiu isso antes de ter e adquirir a maturidade. O líder não pode ser novo na fé. É preciso tempo para ele crescer na fé. Cada um de nós, a gente necessita de um tempo para poder crescer. Apesar que já tem uns que crescem, é igual aquele pão, depois você tira, de repente o pão murcha, né? Aí tem que ser na base do... Minha avó pegava a banana, embrulhava no jornal e colocava embaixo do fogão, para acelerar o maturamento. É forçado, é dolorido, mas às vezes tem gente que nem eu, às vezes eu preciso disso aí, dá um choque de realidade, que a gente, às vezes, que nem o pastor fala, a gente paralisa, a gente fica estagnado. Ah, tá bom ali, tô tranquilo aqui, vou no culto, ajudo, oro, sirvo a Deus, vou nas redes, né? Entro no aplicativo da igreja, por favor, entre no aplicativo da igreja, tá bom? Por favor, o pastor está falando, há um tempo de maturidade para vocês lá também. Há várias, como fala, pastor, temas, vai lá, é uma benção, amém? É uma maneira de você acelerar o processo, né? Buscando a Ele. Amém? Eles tinham o cuidado de estabelecer líderes, eles tinham o cuidado de não estabelecer líderes imaturos, porque o líder imaturo, ele causa mais estrago do que a falta de líder. Você imagina, um cara, meu Deus, ele vai detonar tudo. Olha onde se chegou. Então, a gente tem, como o pastor falou, tem que ter o cuidado de ensinar, até a pessoa criar maturidade, maioridade, para poder assumir certos compromissos, né? Porque não é de qualquer jeito. Amém? Então, ele pode causar mais danos do que, por exemplo, a falta de líder. Porque vai ensinar errado, vai fazer as coisas fora de tempo, entendeu? Vai ser descompensado, não vai ser legal isso aí. Amém? Deus é Deus de processo.
Deus é perito nisso. Amém? Ele é perito nisso. Não adianta você querer pular a etapa. Não vai dar certo. Porque no final lá, você vai ter que voltar para trás. E começar tudo de novo. Amém? Só que a coisa está funilando. Jesus está voltando. Olha a situação que esse mundo está aí. O que era certo está ficando errado, o que é errado está ficando certo. A coisa está apertando. Então não brinque de ser crente, não seja menino. Porque pode ser que não dê tempo. Que nem o pastor falou para mim outro dia, pode ser que você até ganhe a vida eterna, mas o galardão, a tua posição lá, você vai ter que ralar lá. Amém? É melhor você sofrer agora, no começo, do que no final. Ou corre o risco de nem ir. É coisa séria isso. Eu falo por mim também, por cada um de nós aqui. Amém? Deixa eu ver aqui agora. Agora eu vou pular para outro tópico aqui. Maturidade e gestão. É certo que a maturidade é um fator determinante para que haja uma boa gestão de herança. Quer dizer, se você for maturo, você vai saber administrar a sua herança. Amém? Por isso a criança deveria ser ensinada, treinada, enquanto amadurecia física e emocionalmente, para ser liberada para a herança. Depois de usar a criança como exemplo, Paulo fala de tutores e curadores. Amém? Que eu já falei aqui. Quanto de um tempo determinado pelo pai, antes de acessar a herança. Eu falei Gálatas 4:3, Davi, não, né? Paulo fala aí. Da mesma forma, nós, quando éramos menores ou crianças, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava. Aquele sistema do mundo que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Amém? É o que acontecia. Amém. Vamos lá. A mensagem é clara. Nós também devemos amadurecer a fim de poder acessar a herança plena. Amém? Davi, Lucas, pastor, aqui é 15 do 11 ao 32 ou só o 11 ao 32? Bom, vamos ler então. Lucas 15, até o 30, do 11 ao 32. E Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Essa aqui é do filho pródigo, né? Todo mundo conhece, né? Um pegou, não vou ler porque todo mundo conhece. Um pegou a herança do pai e saiu para o mundo imaturo, gastou tudo que tinha. O outro ficou e chegou no pai. Aí o outro voltou, o pai fez festa, matou acho que um bezerro para ele, tudo, deu sandálias novas, né? O outro chegou nele e falou: pai, mas caramba, eu sempre estive aqui, sempre ajudei, sempre fiz tudo pelo senhor, e o senhor nunca me deu nem um cabrito. Ele falou: não, filho, mas tudo é teu. Muita gente está assim na igreja hoje aqui. Por isso que o pastor fala, às vezes a gente tem que dar valor para quem está aqui, né? Para levar essas pessoas a terem maturidade. Amém? Porque é tudo de vocês, o reino é de vocês, é nosso. Amém? Amém? O outro, que nem o pastor falou, ele vai ter a vida eterna, tudo, mas o galardão dele vai estar mais abaixo. Agora, o que ficou, a gente tem que parar de pensar com aquela memória do cabrito, né? Só um cabrito. Não, você é dono de tudo, teu pai é dono de tudo. Você está aqui porque Jesus te ama e Ele morreu na cruz por você, por cada um de nós. Amém? Ele pagou o preço. É tudo nosso. É tudo nosso. Falta o quê? Maturidade.
deixarmos de sermos crianças para nós assumirmos essa herança e podermos administrarmos ela. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Maturidade faz toda a diferença, amém? Diante disso eu te pergunto, quando Deus olha para cada um de nós, para mim, para você, o que exatamente Ele vê? Uma criancinha de 4 anos ou alguém que já cresceu? Sejam sinceros. O crente não pode mentir. Amém? Né, pastor? Senão, eu acho que tem muita criancinha aqui ainda. Mas Deus está dando oportunidade para cada um de nós podermos crescer e assumirmos a herança. Amém? Quanto o Pai Celeste pode confiar em você? E aí? Ele pode confiar em mim? Pode confiar em cada um de vocês aqui? E aí? Vocês são crianças ainda? Ou não? Ou vocês já são homens que já podem assumir uma responsabilidade? Amém? Marcos 4, 26, 29, Davi. Marcos 26, 29. Marcos. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. Amém? A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que se enchem a espiga. Assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Isso é processo. Todo um processo, toda uma maturidade até chegar no ponto de estar maduro e poder ser cortado. Amém? E você render frutos. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. O que eu falei aqui, ó. Só assim o tempo da colheita. Não depende só de tempo. Amém? Vamos lá. Só o tempo por si só não garante o crescimento espiritual e emocional. O autor da carta aos Hebreus deixa isso bem claro, em Hebreus 5,12, Davi. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestre. Aí. Pô, está 30 anos na igreja lá e o cara já era para estar, né, pastor? Aí ele está lá bebendo uma madeira ainda. Tomando leitinho. Criancinha. Ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Isso é coisa que a gente já devia estar sabendo, né? Voltastes a necessitar de leite, quando já devieis estar recebendo alimento sólido. Amém? Isso é para mim também. Tem hora que nós viramos bebezão também. Dá trabalho. Borboletão, né, Su? Ai, meu Deus do céu. Ai, pai. É isso aí, 5:12. Pelo tempo de fé, já deviam ser mestres na palavra, contudo não tinham condição de ensinar, precisava aprender o beabá. Muitos de nós vivem em lugar de estagnação espiritual. A gente para, estagna, estaciona, não sai do lugar, não vai nem para frente nem para trás. Amém? A gente não dá fruto, só dá trabalho. O pastor, coitado. E dá, hein?
Tem umas crianças aí que, meu Deus do céu, tinha que voltar aquele tempo da vara, do chinelo, e da havaiana e da cinta, né? Aquela vara, qual que era a árvore mesmo, pastor? Antigo, dói, hein? Hoje não pode mais. Hoje você não pode fazer mais nada. Meu Deus, não posso falar muito aqui, porque vai, de repente, cair na internet aí, que nem o pastor Luiz Hermínio, eu vou preso. Amém? Tem que tomar cuidado. Né, pastor? Glória a Deus. Eu não estou falando que tem que bater em filho, em nada, não. Só estou dando um exemplo aqui. Eu apanhei e eu agradeço ao meu pai até hoje. Às vezes, a gente brincava na rua. Eu não dei muito trabalho, mas tinha hora que dava. Mas meu pai não era de bater, mas quando ele pegava, durava para o ano inteiro. A surra. Aí não queria sair, ficava na rua. Tá bom. Aí chegava de noite, ele já esqueceu, vou tomar banho e depois vou dormir. Para que ele me pegou no banheiro. Com essa varinha aí. Rapaz, meio molhado, aí que dói mesmo. Eu agradeço a ele pelo ensinamento, pela educação. E eu vou partir para um tema aqui que está relacionado à família. Como criar, como estão sendo criados os filhos hoje, né? Porque hoje o pai e a mãe, ele quer fazer de tudo para o filho, né? Ele faz de tudo para o filho. Ele, das tripas, corações. Né? A mentalidade é essa. É tudo em função dos filhos. É tudo em função dele. Nos tempos bíblicos, não era assim. Se pensava no que os filhos podiam fazer pelos pais. Não os pais podiam fazer pelos filhos. É o que os filhos podiam fazer pelos pais. Era assim que se pensava. Amém? Hoje não. E pela família, né? O Salmo, Davi, coloca aí o Salmo 127, 3, 4, 5. Quanto seus filhos, eles são herança do Senhor. Amém? O fruto do ventre de um presente de Deus. Amém? Como flechas na mão do guerreiro, do valente, são os filhos nascidos na sua juventude. Amém? Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta, será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Antigamente, quanto mais filhos o pai tinha, os caras tinham medo dele, porque ele ia estar lá na frente, lá com um monte de bad boy atrás. Eu queria ver alguém encarar o valente e os filhos dele. Era assim. Por isso que se tinha muitos filhos. E que nem o pastor falou, o pai e a mãe tem que dar a direção, o valente tem que dar a direção para o seu filho. Não adianta ficar tirando flecha para qualquer lado. E não adianta reclamar depois. Não é culpa da flecha, é culpa do valente, que não soube falar, cortar na hora que tinha que cortar, cobrar na hora que tinha que cobrar, e fazer o que tinha que ser sido feito. Amém? Então, os filhos são bênçãos, são flechas na mão do valente. Amém? Hoje você pode reparar, a maioria dos casais tem no máximo um filho. Mas por quê? Porque fica muito caro você manter mais de 3, 4 filhos. Antigamente se tinha 10, 12, e criava, e os próprios filhos se voltavam para ajudar o pai na roça, a família, e de várias formas, eles ajudavam, criavam a buscar o alimento, ou quando uns trabalhavam e traziam, o salário, o pai pegava e dava a parte dele, e ele ajudava em casa. Hoje não. Hoje você é obrigado a dar dinheiro para o seu filho, manter seu filho em escola boa, você tem que fazer tudo para o seu filho.
E realmente, sozinho está difícil. E tem muitos filhos que não ajudam os pais, não. Arrumam uma nora e uma namorada, casa, nem aí com o pai e com a mãe. Não é verdade? Tá. Não se honram mais os pais como antigamente. Amém? Infelizmente, mas isso ainda dá para a gente fazer, nós que somos cristãos, a levarmos nossos filhos a serem flechas nas nossas mãos. Cabe a nós darmos direção a eles. Amém? É o que cabe a nós. Quanto mais filhos se tinham, eles mais ficavam protegidos. O valente, a família, o pai e os filhos criavam, e os filhos ajudavam os pais e a família, no caso. Amém? Aí você para pensar, por que a sociedade está desse jeito hoje? É culpa dos filhos? É culpa de quem? Dos pais que não souberam educar. Aí não adianta reclamar, né? Filhos fazem birra, filhos que não obedecem o pai e a mãe, filhos que não querem trabalhar, filhos que não honram o pai ou a mãe. Amém? Não é? Infelizmente o mundo cabe a nós, cristãos, co-herdeiros da eternidade com Cristo, pelo menos nós fazemos a nossa parte, né? Amém? Vamos lá. Antigamente, os pais impunham limites, faziam tudo para os filhos entrarem no caminho, né? Hoje não. Mas sabe o que vai acontecer? Se você achou que você teve uma vida muito dura, muita gente pensa assim, né? Ah, meu pai foi muito duro, eu não vou fazer isso a mesma coisa com meus filhos. Amém? Isso não quer dizer que você não ama os seus filhos. Você ama os seus filhos. Quem ama corrige. Deus faz isso. E faz muito bem. Amém? Às vezes é dolorido, às vezes ele coloca a gente em cada fogueira, em cada situação, mas é o processo que a gente tem que passar por isso para poder ter a maturidade lá na frente, no final. Amém? Senão a gente vai se tornar homens fracos, mulheres fracas. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui. Aí os pais mimam, fazem tudo que os filhos querem, os filhos mandam em casa, fazem birra, fazem o que eles querem. Mas, uma hora, eles vão ter que ser confrontados com Deus. E Deus não dá moleza, não. Deus ele vai confrontar. Deus ele vai cobrar. Ele vai fazer onde essa geração falhou, e vai ser mais dolorido, porque ele vai nos, vai nos confrontar. Isso. Vamos lá. Deus, o modelo bíblico nunca falhou. O que está aqui é o modelo que os pais têm que seguir. Não tem fórmula mágica, viu, rei? Está aqui. Amém? Glória a Deus. É só você seguir o que Deus e Jesus, o que foi escrito aqui nesse livro sagrado aqui, nessas palavras. Amém? Não tem como errar. E estão tentando mudar esse modelo bíblico, mas a gente ainda pode se utilizar desse modelo aqui, da família, né? Desse modelo bíblico. Amém? Vamos lá. Já estou acabando já. De pai. Espera aí, deixa eu ver.
o modelo bíblico nunca falhou. Precisamos de uma geração de pais que impõem um limite, não de pais que fazem tudo o que os filhos querem. Deus é um Deus de processo. Às vezes é dolorido, cara. É que nem a largata, né, Su? Ela entra no casulo, ela sofre, ela fica apertada, né, pastor? Até ela perde um monte de coisa, até ela conseguir sair e passar por esse processo. E isso se chama maturidade. Se chama caminhos e processos. Isso. É dolorido, viu, Su? Dói. Mas funciona. É necessário. É necessário. Ele é um Deus de processo. Ele é um Deus que Ele corrige quem Ele ama. Amém? Não adianta o menininho mimado, o pai não corrigiu, tá? Mas Deus vai confrontar, Deus vai corrigir. E vai ser mais dolorido. Mas funciona. Amém? Ele vai colocar limite. Ele vai fazer o filho esperar o tempo certo. Ele é um Deus de processo. E nós temos que crescer. E para isso precisamos chegar à maturidade, a natural e a espiritual. Amém? Deus, Ele é um Deus de processo. Amém? Então, para se chegar à maturidade, para se chegar à salvação, para se chegar à eternidade, a gente precisa ter maturidade, passar por todos os processos, deixar de ser menino, deixar de ser criança. E nós não somos mais órfãos, nós somos filhos. Amém? Nós temos direitos à herança, a tudo que Ele nos deu, a tudo. Nós somos donos de tudo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. A gente tem que ter essa consciência. Amém? Agora eu não sei em que situação que cada um está, em que nível que cada um está. Amém? Se estamos nos níveis ainda de crianças, ou se já estamos num nível mais alto, ou se a gente parou, estagnou e a gente tem que voltar. Amém? Mas está tudo aqui. Amém? Deus é um Deus de processo. E esse é o caminho para a maturidade. Amém? Deus seja louvado. E glória a Deus, pastor. Amém. Eu espero que eu tenha passado um pouco da palavra, né? Eu não, Deus, né? Através da minha vida, através da minha família, através dos meus filhos. E foi um caminho longo até aqui. Eu creio que ainda eu tenho muito ainda a crescer e em termos de maturidade, né? Eu acho que cada um de nós também. E Deus, Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Ele é o único caminho. Ele é único. Ele é o Deus do impossível. Ele é Deus dos milagres. Ele é Deus de tudo. De tudo. Ele pode tudo. E você é herdeiro de tudo isso. Nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente duvida de quem a gente é filho. Nós não somos órfãos. Amém? Nós temos que parar de ficar buscando milagres, migalhas, viver de migalha em migalha, né? Amém? Glórias a Deus. O ministério, se o ministério quiser vir já, subir já, amém? É isso que eu tinha para falar. Amém? Eu creio que Deus deve ter tocado no coração de muitos de vocês aí, através disso. Amém? Glória a Deus.
Oh, Pai, santo e poderoso Deus, eu peço a Ti, Senhor, que dê a eles sabedoria, Pai, que eles possam crescer na graça e no entendimento, Pai, cada vez mais serem pessoas maduras, não mais crianças, Pai, não mais crianças, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio que nós podemos buscar sempre a Ti, Senhor, cada vez mais, crescermos mais, buscarmos ser pessoas melhores, Pai. Oh, Jesus, é o que eu lhe peço, Senhor, que nos dê maturidade, fé, Pai, que consigamos caminhar o Seu caminho, que sejamos como flechas na mão do valente, que possamos alcançar cada vez mais muitos e muitos lugares, cada vez mais longe, e cada vez mais e mais pessoas, para atingir o maior número de pessoas, amém? É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, amém.